Deus, Pai do Senhor Jesus, tem um ensino da palavra do Senhor, o qual hoje fazem polêmica. Não é da vontade de Deus e nem de alguns cristãos que isso seja polêmica, mas sim algo que edifica a vida do cristão na fé, na palavra, na verdade. E esse estudo, muitas pessoas jogam para o lado feminino, mas serve para ambos os lados. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo capítulo 28, vai dizer assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, e a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. É sobre vestes a palavra, que infelizmente é polêmica, no qual nós devemos pregar sobre. Eu e você, como pregador da palavra, Deus escolheu pregadores para pregar duas mensagens que devem ser destaques. As outras não são anuladas, mas essa deve ser destaque nas pregações. Primeira, pregação sobre Jesus. Devemos falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus. A segunda, o pregador, ele deve pregar contra o pecado. Então, independente do século, independente do tempo que vivemos, a pregação deve ser contra o pecado. Em muitos casos, a questão das vestes se torna sim o pecado. E nós devemos, como pregadores, bater nessa tecla, independente do tempo, independente da modernização, independente de tudo. A palavra de Deus, ela continua a mesma. Como nós vemos aqui nesta palavra, para que no Antigo Testamento pudesse entrar no lugar santíssimo, era necessário uma veste sacerdotal santa. Ou seja, quando fala que façam vestes a Arão para, ou seja, agir em favor, vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal era os sacrifícios que eram feitos dentro do lugar santo. Deste modo, um tipo de adoração a Deus. Como no Novo Testamento, o véu do templo se rasgou e nos fez permitir adorar também, hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios para adorar. Hoje, quem faz esse ofício sacerdotal de Arão, de certa forma, entre aspas, somos nós. Por que entre aspas? Porque sacerdotal significa sacerdote. Sacerdote hoje é pastor. Mas no sentido de adoração, somos nós que fazemos esse papel dentro do lugar santo, ou seja, o templo, a igreja. Então esse papel de adoração hoje, pelo véu do templo ser se rasgado quando Jesus morreu na cruz, é nosso. A palavra de Deus diz que ele não muda. Tudo passa, mas a palavra não passa. Como diz em Mateus 24:35, vai dizer: todas as coisas passarão, mas minha palavra jamais passará. A palavra de Deus é o quê? A Bíblia. Então, ou seja, quando o véu do templo se rasgou e nos permitiu entrar no lugar santo para adorar, o véu do templo rasga no sentido de liberação de quem pode entrar no lugar santo. Mas não muda o fato de que o crente deve ter uma veste santa para entrar neste lugar. Isso não mudou. Aí você pensa,
Então a gente tem que fazer vestes sacerdotais assim como Arão. Não. Naquela época, aquela veste foi daquela forma no sentido de cultura. Culturalmente falando, eles vestiam-se quase daquela forma naturalmente, normalmente. Muitos panos por cima da cabeça. Então, daquele tempo era uma veste natural, da época, cultura. E hoje, pela nossa cultura, pelo nosso tempo, as vestes são diferentes. Então, hoje, não é necessário fazer aquelas vestes onde Arão usava para entrar no lugar santíssimo. Não é necessário linho fino e tudo mais. Mas as vestes, elas devem entrar em acordo com, no sentido de não sexualizar o meu corpo na amostra. O meu corpo não deve mostrar um certo nível de, vou usar a palavra sexualidade, ou seja, desenhando o meu corpo, seja homem ou mulher, para os dois. E não fira também com essa forma sexualizada de se vestir, né, de estar expondo-se, por mais que seja uma saia, mas está muito apertado, mais que seja uma camisa muito apertada, esteja fazendo alguém pecar. Se a veste que eu estou vestindo dentro do templo hoje provoca um irmão pecar, isso entra no conceito onde a palavra de Deus vai falar que eu não devo fazer o meu irmão se escandalizar, então vou estar pecando. Também, cada igreja tem uma doutrina de usos e costumes. E se você, de certa forma, não cumprir com usos e costumes da onde você congrega, você está pecando diretamente contra Deus, porque Deus estabeleceu aquela igreja, aquele templo, aquele pastor, aquele ministério na terra para o adorar. Então, se você descumpre com as regras, doutrinas de usos e costumes daquela congregação, você está pecando contra Deus. Hebreus 9, 6 ao 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só os sumos sacerdotes, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Por que eu peguei esta palavra? Porque ela fala que só quem podia entrar. Ela fala que só as pessoas que cumpriam no lugar santíssimo, no templo, ofício de sacerdote. E como a gente viu, sacerdote tinha uma maneira de se vestir. Sacerdote tinha uma maneira santificada de se apresentar a Deus. Caso entrasse pessoas que descumprissem com isso, eram mortos. A Bíblia fala muitos casos disso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, por mais que essa palavra fale de mulheres, nós vamos levar todos os sentidos, de homem e mulher. Quando menciona sobre não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, vestidos preciosos, fala no sentido de que, além de eu me apresentar a Deus dignamente vestido, de uma maneira santa, que não faz alguém pecar ao me ver vestido, que de certa forma não agride a doutrina da congregação, eu devo fazer jus ao que eu estou vestindo, jus ao que eu estou usando. Se eu uso um terno, eu posso ser uma pessoa má usando um terno. Então ele nos instrui a, por mais que eu esteja de terno, eu devo dar exemplo desse terno. Eu devo dar um exemplo de que, mesmo eu com terno, eu ainda dou exemplo, né, de cristão. Não é o terno que vai dizer que eu estou dando exemplo, mas minhas obras também. Então, vestes e caráter comportando unanimemente. 1 Pedro, capítulo 3,
versículo 3 e 4 vai dizer: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e que é precioso diante de Deus. Aqui novamente menciona que além das vestes, o comportamento, o testemunho, a maneira de agir, de tratar. Então, eu devo fazer jus ao meu caráter, vestindo-me bem, e vestindo-me bem eu tenho que fazer jus a isso. O meu exemplo ele deve seguir no agir e no vestir. Essas duas formas são o meu testemunho. Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, pois qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Esta palavra, mais uma vez, fala sobre a vestimenta, tanto de um como do outro, onde não devem ser trocadas, onde não devem ser utilizadas. Cada qual, essa palavra me faz entender que cada qual tem a sua maneira de vestir-se, de portar-se, de apresentar-se diante de Deus. Para me apresentar no templo, a minha maneira de vestir deve sim glorificar a Deus. Então a minha maneira de me vestir, ela deve por si só glorificar a Deus em mim. Porque Paulo fala na palavra que ele é um embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo é ser o quê? Como alguém que leva a imagem de Cristo. Aquele que testemunha Cristo na vida. Se eu não me portar dignamente no agir e no vestir, dando glória a Deus nesta forma, eu vou estar, de certa forma, pecando contra Deus. Pecando contra o que a Bíblia fala. E a Bíblia é a palavra direta de Deus. Então, na minha maneira de portar e vestir, deve glorificar a Deus. Eu creio que Jesus, já sabendo que seria muitas questões que Velho Testamento ficou no Velho Testamento, agora é o Novo. Então, lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 3 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, ele saberia que no Novo Testamento, onde qual nós vivemos hoje, o Novo Testamento, as pessoas falariam que do Velho Testamento já passou quase tudo, o Velho Testamento já não é mais hoje, já não funciona mais hoje. Mas no Velho Testamento ainda Deus falou: porque eu, o Senhor, não mudo, levando isso adiante, levando isso numa eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como em Apocalipse fala. Então não tem essa de que o Velho Testamento morreu. Jesus não veio na Terra para quebrar a regra, não. Ele mesmo fala que veio à Terra para cumprir a lei e não para quebrá-la. Ele cumpriu a lei. A morte de Jesus na cruz nos permitiu a graça que é a salvação, o favor imerecido. Não merecíamos no Velho Testamento, não merecíamos ser salvos, mas agora, por meio da morte de Jesus, mesmo sem merecer, ele nos fez possível ser salvos. E como eu mencionei, Mateus capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus, as palavras de Deus, as palavras do Espírito Santo só são do capítulo 1 de Mateus até Apocalipse? Não. As palavras é desde Gênesis até Apocalipse. Então, tudo passa e já passou muita coisa, mas as palavras dele não hão de passar, e não passou e não passará. Então que nós venhamos nos portar dignamente no Evangelho, dignamente diante do Senhor. Saia longa não salva ninguém, terno também não. Mas como a palavra foi dita aqui, que a saia longa combinada a um bom caráter, sim,
pode conduzir por meio da graça à salvação. Não tem como, irmãos. Quem é do céu sabe se vestir. Quem é do céu sabe respeitar-se a si mesmo. Quem é do céu sabe como se portar. Eu agradeço que você coloque essa palavra no seu coração, não escandalizando, mas agregando conhecimento. E que Deus seja glorificado através desta palavra, através de sua vida, em nome de Jesus.